Eu vou contar uma história. Há muito tempo, no longínquo e futurístico ano 2000, estreava nos Estados Unidos a série Gilmore Girls. A série mostrava o dia a dia de Lorelai e Rory, mãe e filha que tinham uma relação muito próxima, tipo melhores amigas. A brisa da história, na primeira impressão, era a aparente inversão de valores dessa relação. Rory era uma adolescente estudiosa, responsável, insuportável, e Lorelai era uma mãe rebelde, irreverente, meio doidinha, engraçada, divertida e leve. A gente entende melhor essa relação quando a gente conhece a mãe de Lorelai, Emily, uma mulher rica, dura, fechada, tradicional, que provavelmente votaria no Bolsonaro e criou a filha no cabresto, sempre exigindo dela uma postura mais: ô minha filha, bote uma roupinha melhor, se dê um respeito. When you get pregnant, you get married. A child needs a mother and a father. Mas Lorelai acabou engravidando aos 16 anos, o que abalou seriamente a relação dela com os pais. E aí, pipipipopó, anos se passaram e Rory cresceu com pouca ou quase nenhuma influência dos avós, até o início da série. No decorrer de 7 temporadas, Gilmore Girls aborda muito esse looping geracional que cerca essas 3 personagens. Lorelai tentou criar Rory do jeito oposto ao que ela foi criada, da forma mais livre possível. Livre naquelas, né? Por exemplo, quase todas as brigas entre elas envolvem Rory se aproximando da avó de alguma forma, o que pra Lorelai é uma traição, quase que uma ofensa pessoal. What am I trying to do? Undermine their relationship? No, you weren't. Yes, I was. Yes, you were. Yes, I'm 4 years old. Ah, então quer dizer que eu te ensinei a ser livre e você decidiu ser livre de outro jeito. You know, I'm glad you're bonding with your grandparents. No, you're not. Yes, I am. It's just weird for me is all. No fim, Gilmore Girls é uma história muito sobre como a gente tenta ser diferente dos nossos pais, mas acaba repetindo sempre os mesmos erros deles. Gilmore Girls foi criado por essa mulher, Amy Sherman Palladino, que escreveu e dirigiu muitos episódios, o que na época não era uma coisa super comum na televisão americana, principalmente na TV aberta americana. Ela tinha muita influência criativa na história, e muito do charme e da identidade da série se deve à forma como Palladino dava voz aos personagens. Ladies, what do I see? Naked girls. No, no. Keep those leotards on. This is not Brazil. Em 2006, depois de uma disputa salarial com a emissora, Amy Sherman Palladino se afastou da série, deixando a última temporada nas mãos de uma pessoa que, vamos dizer assim, fez o que pôde. O conceito da crítica na época era que a série tinha perdido a voz, que não era mais a mesma. Gilmore Girls acabou na 7ª temporada com um gostinho de fanfic, um final morno, sem quase nada do charme que marcou as 6 temporadas anteriores. Um triste fim para Cristiano Oliveira e Cecília Dassi. Quem era fã na época se sentiu traído, privado do verdadeiro final que a autora da série sempre quis fazer. E ela falou sobre isso em algumas entrevistas. Tinha uma história de que esse verdadeiro final que ela sempre quis fazer envolvia 4 palavras que algum personagem falaria na última cena. Que palavras são essas? Ninguém sabe, ninguém viu. Amy Sherman Palladino nunca pôde escrever esse final, até 2016, quando aconteceu um negócio. Quase 10 anos depois, a Netflix estreou o revival de Gilmore Girls, uma continuação da série. Todo o elenco topou voltar, todo mundo topou fazer. E com a criadora envolvida agora, a gente finalmente ia ver o final que a série sempre mereceu ter. Finalmente, a gente ia saber quais eram as 4 palavras finais. As 4 palavras que iam encerrar esse ciclo geracional que marcou a série durante tantos anos. As 4 palavras que iam fechar com chave de ouro essa história sobre maternidade, sobre mulheres e suas filhas, sobre os erros e acertos entre uma geração e outra, e sobre as relações que nos aproximam e nos afastam dos nossos pais. Qual que eram essas 4 palavras? Quais são as 4 palavras? Mom, Yeah. I'm pregnant. Olá, eu sou Françoise Furton. Françoise ou Françoise? Meu nome é Thiago e este é meu site. Curta, comente e subscreva ao canal. Isso é uma ordem. Mães, você é contra ou a favor? Eu tenho um sonho de ser mãe, mas olha o estado desse mundo, né? Como é que você vai querer colocar mais uma pessoa aqui, gente? A gente tá na beira do apocalipse e vocês estão falando de botar mais gente no mundo? Em vez de botar mais gente no mundo, acho que o ideal seria, tipo, dá sempre pra adotar, né? Tem um certo alívio nessa escolha. Em vez de você criar uma vida nova, você acolhe uma vida que já existe. A pessoa já tá ali, já nasceu, já deu ruim. A pessoa já teve o azar de nascer nesse mundo, nessa época. Então dá pra satisfazer todos os meus instintos maternos sem precisar colocar mais uma boca no mundo. A boca já tá lá, só precisa de alguém pra dar comida. É melhor do que
Mas quem quer essa responsabilidade na vida, né? Esse poder que você tem de traumatizar alguém do zero, assim. Toda vez que eu tô perto de uma criança, eu fico com essa ideia fixa na cabeça de que qualquer coisa que eu falar, ela vai lembrar pra sempre. Imagina eu sendo pai dela, ou mãe, né? Imagina esse poder. Eu não sei, eu acho que tem tanta gente de traumatizar alguém que a ideia de conseguir me deixa meio em pânico. E mesmo que por algum milagre do destino eu consiga desenvolver todos os grandes requisitos pra ser uma boa mãe, o meu ventre, eu ainda posso, sabe, subir no telhado, partir dessa pra melhor, encontrar o mal irremediável, aquilo que une tudo que é vivo num só rebanho de condenados. E aí é trauma, né, pra uma criança. O primeiro trauma, o único trauma, o principal trauma, a morte da mãe, a morte do pai, sei lá. E é pra isso que eu tô aqui, pra falar de traumas, medos e ansiedades. Na ficção, gente, na cultura pop, né? Não na vida real. São duas coisas separadas, né? Nesse vídeo eu quero explorar a relação que a gente tem com os nossos pais, mais especificamente com as nossas mães. Na ficção, gente, eu não sou psicóloga de ninguém. A ideia aqui não é abordar todas as formas como essas relações são abordadas e retratadas na ficção. A ideia é só refletir sobre os tipos muito comuns que a gente vê por aí. E como de praxe, tirar uma lição valiosa de tudo isso. O tipo de história que eu selecionei aqui é 100% baseado no meu repertório pessoal e eu não tive nenhuma intenção de fazer um ensaio definitivo sobre esse tema. Então, se você vai reclamar, guarda pra você a reclamação. Mas deixa um comentário no vídeo. Turbinas métricas. Então vamos começar? Capítulo 1. O caso do herói órfão. Eu tenho uma sensação de que esse canal é só uma desculpa pra eu ficar falando do Homem-Aranha. E eu acho o Homem-Aranha muito emblemático de várias coisas. Trauma é uma delas. Não é a principal, mas tá ali, né? Tem muita morte, muita dor, muito sofrimento nas histórias do Homem-Aranha. A gente acaba esquecendo disso porque o Homem-Aranha é muito energético, jovem, vivo. É esse contraste que faz do Homem-Aranha o Homem-Aranha. Ele é órfão, vários super-heróis são órfãos. É o tipo de coisa que conecta a gente com esses personagens, porque de certa forma todos nós somos órfãos. Alguns literalmente, com todo respeito. Mas a ansiedade e o medo de se separar dos pais é um fator muito importante na psique humana. Eu não sou psicanalista, tá? Eu sou cantora. Todo mundo que é um adulto minimamente saudável da cabeça passou por esse momento da vida em que percebeu que precisava se separar dos pais. Alguns aparentemente ainda não. Eu tô falando com você, Gustavo. Eu não tô falando necessariamente de sair da casa dos pais, literalmente. Eu tô falando daquele momento em que você percebe que, mesmo com seus pais vivos, você tá sozinho no mundo. Você é o responsável pelas suas decisões. Você é o responsável pela sua vida. E eu acho que é por isso que a narrativa do herói órfão funciona tão bem hoje. E quando você junta isso com a questão do pai ausente, tipo o tio Ben morrendo, fica muito claro pra mim por que o Homem-Aranha é o maior e único super-herói de todos os tempos. Ele representa muito bem a ideia do jovem que acabou de descobrir que virou adulto. E essa descoberta vem com a perda de uma figura paterna, que ele fica vendo e revendo várias vezes na forma de vilões que assombram ele como se fossem fantasmas do pai morto. Igual a vida amorosa de todos os homens gays. Pensa só, a maioria dos vilões do Homem-Aranha são homens mais velhos. Alguns são professores, cientistas, pesquisadores, homens que de alguma forma têm ou teriam algo a ensinar pra ele. Trying to do better. Well, being brilliant's not enough, young man. You have to work hard. Mas que, por algum infortúnio, acabaram no caminho do mal, o caminho do látex. Em algum nível, esses vilões funcionam como um alerta pro Homem-Aranha. Essa imagem paternal que eles projetam no herói é uma forma de aviso. É isso que vai acontecer com você se você não fizer terapia. O vilão é um espelho, e o reflexo que você vê nesse espelho é o seu pai. Essa é a ideia do vácuo deixado pela ausência de uma figura paterna. E como essa figura paterna tá ali, não estando ali. Entendeu? É uma questão muito forte pra todos nós. Eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre isso, mas não é pra isso que eu vim de ônibus até aqui. Hoje eu tô aqui pra falar de mães. Cadê as mães? Capítulo 2. O caso da madrasta. Me fala se você já ouviu isso aqui antes. No final original da Chapeuzinho Vermelho, ela morre no final. Ou então uma coisa assim, sabia que na versão original da Bela Adormecida, a Aurora é estuprada pelo príncipe? É verdade, eu não tô inventando. Provavelmente algum primo seu te falou essas coisas. O nome dele é Henrique, eu acho, sei lá. Geralmente esse tipo de curiosidade chocante vem muito associada à ideia de que contos de fada não eram originalmente pra criança. Ou mesmo que se fosse, eles não eram exatamente historinhas pra dormir. Eram histórias pra assustar as crianças. Tipo a crucificação de Jesus Cristo.
Mas não tem como a gente saber qual que era a intenção original da pessoa que contou a história da Chapeuzinho Vermelho pela primeira vez. Eu não conheço essa pessoa, ela não é minha amiga. E a maioria dessas histórias, na verdade, não tem autor conhecido. E mesmo as que tem, tipo as dos irmãos Grimm ou as do Charles Perrault, não são exatamente histórias originais desses caras. O que esses caras fizeram foi compilar, organizar e recontar histórias que já eram meio populares via tradição oral. Tipo as fanfiqueiras do Twitter. O que a gente sabe é que essa ideia de que a gente tem que proteger as crianças de histórias mais pesadas é uma ideia relativamente recente. Tipo o século XX recente. É a ideia de que se eu contar pro meu filho uma história que envolve morte, ele vai ficar traumatizado pro resto da vida e vai precisar de anos de terapia pra curar a cabeça. E quem tem dinheiro pra isso, gente? Enfim, tudo isso é recente. E algumas dessas histórias, na verdade, são de épocas que a gente tinha coisa melhor pra se preocupar do que o estatuto da criança e do adolescente. Mas a gente conta versões dessas mesmas histórias até hoje. E o motivo disso, além de colonialismo, é que esses contos de fada têm um apelo meio fácil de entender. Eles conversam com medos muito íntimos da gente. E quando você é criança, você ainda não tem muito vocabulário pra entender seus medos. Alguns adultos também não. Eu tô falando com você, Gustavo. O que esses contos de fada fazem é dar repertório e vocabulário pra que uma criança trabalhe esses medos no ambiente da imaginação. E eu tô falando de medos profundos mesmo, tipo medo da morte, medo do isolamento, medo de ser abandonado. Os contos de fada levam muito a sério essas angústias e oferecem uma maneira lúdica de lidar com elas. Pensa um pouco sobre a ideia da madrasta. Tá aí uma pessoa que tá em várias histórias, né? Às vezes literalmente, às vezes vagamente, na figura de uma mãe impostora, alguém que devia estar ali pra cuidar de você, minha querida e bela menina, mas que na verdade não consegue resistir ao impulso de... E eu não tô falando de madrasta no sentido literal, tá? Não tô atacando ninguém. Eu tô falando da figura arquetípica da madrasta em histórias infantis, tipo a Lady Gaga. Então o que é uma madrasta? A madrasta é uma amiga falsa que não se pode confiar nela. Uma impostora. Alguém que deveria ser uma coisa, mas que em algum momento se apresenta como outra. Gay se disfarça de outra. Uma figura trágica que é, ao mesmo tempo, amor incondicional e morte. Morre a mãe, nasce a madrasta. You are not my mother. My mother was Laura Bristow. Laura Bristow died in a car accident 21 years ago. Mas as duas são a mesma coisa, entendeu? Porque não é meio como a gente se sente em relação às nossas próprias mães quando a gente é criança, como se ela fosse duas pessoas diferentes? You are not my mother. Uma é carinho, amor e cuidado. minha querida e bela menina, E a outra é opressão e controle. pertencerá a mim. Mãe, madrasta. Mas essa ideia da mãe majestosa, pura, perfeita, não existe na prática. A mãe de verdade é mais uma ideia do que um personagem de verdade. Por isso que ela morre de cara e deixa a criança na mão da madrasta, à mercê da vida real, nas amarras do sistema. Nós temos que tomar os meios. Mas isso é um jeito de olhar para essas histórias. Capítulo 3. O complexo de Perséfone. Na mitologia grega, Deméter e sua filha Perséfone cuidavam juntas da terra e da colheita. Quando Hades captura Perséfone e leva ela para o mundo inferior, Deméter fica desesperada procurando a filha em tudo que é lugar do mundo. Mas quando finalmente encontra, ela já tinha comido a romã de Hades. E por causa disso, não pode simplesmente voltar para casa. Deméter e Hades, com a ajuda de um advogado, chegam a um acordo de guarda compartilhada. Perséfone tem que ficar 1/3 do ano no mundo inferior e o resto com a mãe ajudando na colheita. E é por isso que existe o horário de verão. A história de Deméter e Perséfone é um dos mitos mais importantes sobre a relação entre mãe e filha. Ela traz a ideia da mãe megera, que tenta colocar a filha nos eixos, When you get pregnant, you get married. ao mesmo tempo que apresenta pra gente uma disputa pelo senso de agência dessa filha em relação à própria sexualidade. Se eu soubesse que você ia acabar nas mãos de um pé rapado, teria criado você no quarto da empregada. Mãe, eu já comi a fruta, eu vou ficar aqui. Ele já me comeu, eu vou morar com ele. Um outro aspecto dessa história é a ideia de divisão de responsabilidade dessa filha. A responsabilidade com a família e a responsabilidade com o marido, entre aspas. Então a Perséfone, ela tem a obrigação de cuidar da colheita e tal. Quando ela vai para o mundo inferior, tem que ter outra filha agora. Mas isso é uma maneira de interpretar essas histórias. Capítulo 4. O caso do espelho mágico. Em Branca de Neve, a rainha se olha no espelho e pergunta: "E aí, espelho, eu tô bonita ainda?" E o espelho responde: "Não, minha filha, você está parecendo uma palhaça." Uma das interpretações mais comuns dessa história é que ela trata do medo de uma mulher mais madura de ficar obsoleta, de ficar defasada e de ser substituída por uma beleza mais jovem, mais pura, mais virgem. É a história de uma mulher ficando doida de tanto se olhar no espelho.
A gente vê esse tipo de ansiedade sendo retratada quase que literalmente na horrível série American Horror Story Coven, que traz pra gente a ideia de uma bruxa suprema que começa a perder os poderes a partir do momento que uma nova bruxa nasce, destinada a substituir a bruxa anterior. A woman becomes a mother. She can't help but see her mortality in that cherubic little face. É a mãe e a filha sempre presas num loop infinito em que uma tá sempre se transformando na outra por toda a eternidade. Mom, Yeah. I'm pregnant. E a gente vê esse tipo de história sendo contada e recontada várias vezes. É a Rose Quartz ficando grávida de si mesma em Steven Universe. É a ideia de que a gente está fadado a repetir os erros e as atitudes dos nossos pais, mesmo quando a gente tenta fazer exatamente o contrário. Essa narrativa é repetida até mesmo em uma escala global, quando a gente ouve, por exemplo, que a história tá sempre se repetindo. E a gente adora isso, né? Tá no manual mais básico de storytelling. É a história que se repete, que rima, que lembra a gente que existe ordem no universo. Dá um alívio pra gente, né? Traz a sensação de que, por mais absurdo que as coisas sejam, por mais absurdas que sejam as notícias, as coisas estão sob controle. Mas elas não estão, gente. Eu acho que no meu dia a dia, pra eu conseguir sobreviver, eu até me forço um pouco a acreditar nessa ordem aí. Mas no fundo, lá no fundo mesmo, eu acredito no caos. Capítulo 5. Síndrome de Munchausen por procuração. Tem uma cena no filme O Sexto Sentido em que Bruce Willis, que está morta, e Kaique Brito vão no velório de Misha Barton. Sim, gente, a Marissa de DLC fez O Sexto Sentido, eu não tô inventando. O fantasma da menina que morreu avisa que tem uma filmagem escondida no quarto. E nessa filmagem tem uma grande revelação. Ela tinha sido envenenada pela própria mãe. Pesado. Síndrome de Munchausen por procuração tá tendo um grande momento na ficção atualmente. É uma grande tendência, é um novo filme de super-herói, é o novo remake da Disney, é um tipo de abuso infantil em que um dos pais simula e provoca sintomas na criança na tentativa de buscar atenção pra si. Recentemente, essa síndrome foi retratada na série Sharp Objects, da HBO, e em The Act, do Hulu. É a mesma história. Mãe envenena filha. Mãe envenena filha. Mãe envenena filha. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer com esse jogo de imagens que coloquei aqui na tela. Num artigo da Vanity Fair sobre o assunto, a autora Andrea Dunlop argumenta que a síndrome de Munchausen por procuração não tem sido bem retratada na mídia, e que histórias como Sharp Objects e The Act deixam de abordar o que para ela é um aspecto fundamental da doença, o feedback emocional que a mãe recebe por ter um filho doente. Como diria Fleabag, da série Fleabag, coitado. Em The Act, a personagem da Patricia Arquette mantém a filha doente como um esquema para ganhar dinheiro. E em Sharp Objects, Ana Lúcia Torre envenena as filhas, mas mantém elas enclausuradas, longe do olhar da comunidade. Oh, and please don't come back again today. É sobre controle e sobre infantilizar as filhas. E por que contar essas histórias desse jeito? Eu tenho uma teoria. Eu acho que síndrome de Munchausen por procuração é só um termo novo para recontar contos de fada. Em A Bela Adormecida, a Maldição da Malévola descreve uma vida linda e maravilhosa para Aurora, até o dia que ela faz 16 anos, espeta o dedo numa roca e morre. E eu acho interessante que o dia do aniversário faz parte da maldição. É um rito de passagem para uma vida adulta que a personagem é privada de ter. Tem uma ansiedade com a perda de inocência nessas histórias. Tanto em Branca de Neve quanto em A Bela Adormecida, a gente vê figuras mais ou menos maternas tentando manter a filha jovem para sempre através da morte. Não tinha cirurgia plástica naquela época. Então, de certa forma, Sharp Objects e The Act não são histórias sobre síndrome de Munchausen. São histórias sobre o complexo de Perséfone. São histórias sobre manter os filhos sob controle e preservar a inocência deles a todo custo. São releituras modernas da figura arquetípica da mãe em histórias infantis. Tem muito mais a ver com a Disney do que com a Organização Mundial de Saúde. Mas isso é uma maneira de olhar para essas histórias. Capítulo 6. Skyler White. Uns anos atrás existia uma série chamada Breaking Bad. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa série, ninguém nunca falou dessa série. Era a história desse cara, um pai de família, que descobre que tem câncer e, para pagar o tratamento e deixar uma poupança para a família, decide fabricar e vender drogas. Nos Estados Unidos não existe SUS. É uma daquelas histórias que mostra um cara normal gradualmente se transformando no Coringa. Brincando, mais ou menos. O Walter White, o personagem principal, é vendido pra gente como uma figura trágica. Tudo que ele quer é assegurar
será o futuro da esposa e do filho depois que ele morrer. E ele é levado pelas circunstâncias a se tornar um criminoso, um traficante, um assassino. Pra fazer a gente empatizar com esse cara, a série reforça muito essas circunstâncias. E o que isso tem a ver com o tema do vídeo? Calma, eu vou chegar lá. Breaking Bad tenta muito fazer a gente empatizar com o protagonista, um traficante, um assassino. A gente precisa entender a sucessão de decisões que esse cara toma até se tornar o vilão que ele se torna no decorrer de 5 temporadas dessa série. E um dos principais reforços nesse sentido é a esposa dele, a Skyler. Ela tá grávida, ela reclama muito, ela tenta gerenciar e controlar a vida do marido. That is veggie bacon. Believe it or not, zero cholesterol and you won't even taste the difference. Coisa de mulher. Coisa de mulher no olhar de um cara que acha que tá no direito de fazer as merdas que ele faz, né? É tudo uma questão de ótica. E pra fazer a gente gostar do Walter, os roteiristas de Breaking Bad acabaram criando um efeito colateral muito bizarro na audiência. O ódio pela Skyler. No auge do sucesso da série, a Anna Gunn, que é a atriz que interpreta a Skyler, conta que ela recebeu ameaças de morte por causa dessa personagem. Tem grupos no Facebook e fóruns dedicados a isso até hoje, a odiar uma personagem que não fez nada de errado. Por que isso aconteceu? E o que é que isso tem a ver com o tema desse vídeo? Calma, já falei que eu vou chegar lá. Bom, primeiro eu acho que os roteiristas de Breaking Bad subestimaram a capacidade que a gente tem de empatizar com o homem branco. Breaking Bad foi parte de uma grande leva de séries americanas protagonizadas por homens brancos de caráter duvidoso. Teve, sei lá, Dexter, Mad Men, muitas. Anti-heróis. Mas na verdade esse tipo de personagem tem uma tradição muito longa, desde, sei lá, filme noir ou filme de gangster. Homem branco pode fazer tudo. A gente tá acostumado com isso. Mesmo se ele é criminoso, assassino, tem uma certa camada heróica nessa falha de caráter. É quase nobre o que esses homens fazem. E as mulheres que atrapalham esses homens são mulheres que atrapalham os homens. Você não vai mais abrir a boca pra falar do meu batalhão nessa casa! Mulheres controladoras, manipuladoras, castradoras, infantilizadoras, vilãs, madrastas, megeras. Por que a gente usa essas palavras pra falar de uma mulher, mas aceita um sociopata sem a menor dificuldade? Talvez tenha um nome pra isso. E eu nem tô falando mal de Breaking Bad. Eu gosto de Breaking Bad. Eu só acho engraçado, eu só acho que a forma como essa série foi percebida pelas pessoas diz muito sobre as pessoas. As outras pessoas, né? Eu não. Eu sou diferente. Não era só o bot do Bolsonaro ou o gamer incel que odiava a Skyler. Era um ódio generalizado e desproporcional, que revela muito sobre quem tem o direito de fazer merda nesse mundo que a gente vive. Quem é a pessoa que tem o direito de manipular, controlar e gritar com os outros e sair ileso na percepção do público? É o papai ou é a mamãe? Como que a gente percebe essas figuras na vida da gente? Como que a gente enxerga nossos pais e nossas mães? Quem é o herói e quem é o vilão? Quem é que vai embora e quem é que fica? Quem é que controla e quem é que é controlado? Quem é a megera e quem é o mártir? A gente foi educado por uma tradição de storytelling que vilaniza as mulheres e martiriza os homens. O pai é a figura que morre, que vai embora, que é mutilado pela guerra, pelo mundo e pelas mulheres. E a mãe é a figura castradora e controladora que assume todas as responsabilidades da família depois que esse pai vai embora. E vamos de psicanálise. Precisamos mesmo disso? A gente precisa dessa dicotomia toda? Será que não tá na hora de rever esses papéis aí que a gente quer pra gente? Será que não é hora da gente contar novas histórias? Ou será que a gente tá fadado a repetir os mesmos padrões de gênero dos nossos pais? Será que é a nossa maldição ficar grávidos de nós mesmos? Eu espero que não. Eu quero uma história nova. E é por isso que eu vim aqui anunciar uma nova fase da minha vida. Eu decidi quebrar o principal padrão de gênero na sociedade. Eu vim aqui anunciar que eu estou grávida. E vamos de psicanálise.